é um exemplo, tá? Minha mãe está encarnada ainda. Desencarnou minha mãe e eu quero conversar com ela. Quero saber como é que ela tá, quero saber se ela precisa de ajuda, quero saber como é que foi o processo dela de passagem, quero continuar o relacionamento com ela. E aí, seguindo as orientações de Kardec, eu peço ao meu anjo guardião: posso conversar com a minha mãe? Posso evocar ela? Digamos que, estou criando um exemplo aqui, o espírito diga assim: não, não pode. Quando o espírito diz não, não pode, eu vou perguntar para o meu anjo guardião por quê? E ele tem que me dizer o porquê. Aí daqui a pouco passa uma semana, 2 semanas, 1 mês, 2, 5, 10, 1 ano, 2 anos, e toda vez o meu anjo guardião diz que eu não posso. Opa! Como eu estudei Kardec e não estudei Emmanuel, eu sei que eu não posso ser passivo. Eu vou dizer, opa, tem alguma coisa errada com esse meu anjo guardião. Não deve ser ele. Porque ele não me dá as razões, ou as razões que ele me dá estão muito estranhas. Porque eu aprendi com a teoria em Kardec que o processo é simples. Às vezes pode acontecer de não dar do espírito se comunicar, mas nunca dá. Aí eu começo a desconfiar e eu reforço eu reforço a minha intenção, o meu sentimento para atrair realmente o meu verdadeiro anjo guardião. Eu evoco a minha mãe, eu faço oração, eu reforço, porque tem alguma coisa. Nota que o processo não é passivo e irracional. A gente pode e deve questionar e, no bom sentido, discutir, inclusive, com o anjo guardião. Ele tem que nos explicar. E os bons e verdadeiros anjos, eles não ficam ofendidos. É que a gente tem a figura. Quando a gente fala em guia espiritual, a nossa ideia é do Emmanuel, né? O Emmanuel, ele era o que ele queria, se discordasse dele, ele era ríspido e já fazia uma ameaça. Mas é que o Emmanuel não era anjo guardião. Então a gente tem que tirar essa visão equivocada e pegar os espíritos de Kardec. Tem vários exemplos assim na revista que os espíritos dizem uma coisa para Kardec e Kardec quer saber por quê. Tem um momento que o São Luís diz assim, que não era possível evocar aquele espírito. Sabe o que Kardec faz? Evoca o espírito. Aí sabe o que acontece? Vem um espírito mentiroso. Aí o São Luís viu, eu disse que não era para evocar, porque ele não podia agora. Você evocou, veio um mentiroso. Então, nota que o processo é assim, não é uma proibição divina, que se você, por acaso, questionar o anjo guardião, você vai para um umbral e você vai ser chicoteado. Nota essa ideia do medo. Os anjos de guarda nos instruem, nos amam e querem que a gente aprenda e dialogue com eles. Então, nunca essa coisa da passividade, do medo. Não, eu não posso. É tudo às cegas. Não, eu não posso questionar, eu não posso pedir, eu não posso chamar. Tudo são os mentores que guiam o processo. Não são. E se os mentores do seu grupo estão dizendo isso, eles estão falando isso para te dominar. Porque eles querem que a gente raciocine, pense, trabalhe. Então, muito cuidado com esses mentores aí das casas espíritas. Eles ficam dizendo isso, que daí você nunca evoca, você nunca questiona, você nunca aprende, você fica preso a eles. Como o Emmanuel fez com o Chico. Como o Chico não praticou a mediunidade segundo Kardec, o que aconteceu? Lembra a história? Apareceu um espírito para ele dizendo: olha, eu vou comandar a tua mediunidade. Disciplina, disciplina, disciplina. Se o Chico tivesse feito como Kardec, ele evocaria o anjo guardião. Mas aí vem outro espírito e toma conta, porque vocês não escolheu, você não chamou nenhum, e aí você se submeteu por livre-arbítrio a outro espírito. A mediunidade, segundo Kardec, não tira o nosso livre-arbítrio. A gente começou a se comunicar com os espíritos, eles começaram a falar um monte de coisa que não tem sentido? Aqui não. Eu vou perguntar, eu vou questionar, e se não ficar bem explicado, eu não vou obedecer. Eu não vou, porque não ficou muito claro para mim. Então, nunca essa ideia de não, eu me entrego à faculdade mediúnica, eu deixo que os espíritos é que sabem quem sou eu. Isso é lorota de espírito mentiroso que fala para você isso, para você ser submisso e ficar enganado. Essa é uma das funções da gente fazer essa live. Parem com isso. Esses espíritos estão enganando.
Espírito verdadeiro, anjo guardião, ele quer que você estude, questione, pergunte e queira entender o processo. Por isso, começar pelo anjo guardião, como ele ensina. Como Kardec ensina. E aí ele explica o que é o anjo guardião, quais são as características. Passo para vocês. Não, comentaram aqui, né, que o Chico concordou, né? Mas tem um caso lá, né, que o Chico falou que Emmanuel prometeu que Chico só escreveria até uma certa quantidade de livros, passou, aí o Chico foi questionar, né? Aí o Emmanuel falou, não, se você não psicografar, você vai desencarnar, a gente vai tirar você do corpo, né? Então, na base da ameaça, né? E o Chico, ele psicografava com um doente, né? Com o olho doente, continuava, né? Horas e horas, já era uma subjugação física aquilo, né? E Emmanuel não, quem tem um olho é um luxo, né? Então, foi um carrasco ali do Chico, realmente, né? E, enfim, é triste que as pessoas do momento apresentam isso como algo bonito, né? É algo. As pessoas contam com alegria as barbaridades que o Emmanuel fazia, né? É uma coisa surreal isso. É isso que o Eric falou, é bem verdade, né? As pessoas acham lindo as coisas que o Emmanuel fazia, de proibir, de não deixar o Chico estudar, parar de psicografar, procurar um médico para tratar as doenças. As pessoas acham bonito, uma tortura. É uma coisa muito maluca isso. Deixa eu ver aqui, a gente já está indo para o final, para a gente pegar os pontos importantes, né? Eu só quero colocar aqui e já devolvo para o José daí. Por fim, ele dá as recomendações que o Eck tinha colocado antes, né? Depois eu decidi quem que eu vou evocar, vem a questão de eu criar um horário, né? Onde eu vá, naquele momento, me dedicar só a isso. Por isso a importância da concentração, da calma, né? De ser uma coisa com responsabilidade justamente para esse verdadeiro anjo guardião vir. Então a gente vai pegar aí um horário, um tempo do dia, vai se concentrar só nisso, não adianta a gente estar pensando em outras coisas, então tem que ser um momento que a gente possa se recolher, né? Aí Kardec chega a dizer, né, 15 minutos diários, ele dá essa sugestão, e se for preciso repetir isso por meses, né? E observando se vai desenvolver. Se eu começo a escrever, se começa a vir ideias, se essas ideias vão ficando mais claras, até o ponto em que eu percebo que tem ali realmente toda uma comunicação, eu analiso o conteúdo, eu vou desenvolvendo isso e sempre analisando o conteúdo, quando for uma pessoa específica que eu evoquei a questão da identidade que o José colocou, que a gente conviveu com a pessoa. Por isso evocar quem a gente conhece, que a gente controla, né? Eu convivi com a pessoa que eu estou evocando, então eu sei. E se eu evocar alguém que eu não convivi, ou que nem um espírito superior, eu uso sempre o conteúdo do que ele está me dizendo, a lógica do que ele está me dizendo, e vou usando as obras de Kardec como parâmetro. O anjo guardião, ele não pode falar, ele não pode falar coisas irracionais, coisas ilógicas, querer maldades nós. Imagina o espírito dizer para a gente que a gente tem que parar de trabalhar, tem que parar de se alimentar, que a gente tem que pular de um prédio. São coisas simples que a gente vai raciocinando. E também a gente pode fazer isso em grupo, colocar a comunicação para outras pessoas que estão estudando, praticando, para ela avaliar, quando a gente fica na dúvida. Nota que o processo é muito simples. Muito simples. E que, infelizmente, a Casa Espírita não faz assim. A Casa Espírita tem toda uma ideia diferente. Eu passo para vocês e aí, se sobrar mais um tempinho, eu dou mais uma avançada, se vocês querem. Bom, fiquem o que vocês quiserem colocar. Tem um comentário do Lucas sobre o Consolador, né? O próprio Emmanuel
que desencorajou as evocações, foi evocado pela FEB para tratar do tema